deveria trazer, então, o que as suas entidades, os seus órgãos estão organizando para o mês de março, para o dia 8, e a mesa coordenadora, então, ficou de conversar com a secretaria, né, e aí agendamos essa reunião com a secretária Kika, para que a gente pudesse verificar a possibilidade de apoio da secretaria em termos de materiais, para que a gente possa realmente participar dos eventos do 8M aqui na Grande Florianópolis e ter um material de divulgação, né? Fazer o CEDIM ser visto com banner, com flyer, entregando as nossas cartilhas, enfim, essa foi a pauta principal com a secretária. Então, acabou, a reunião foi mista, né? Tinha algumas pessoas presenciais, outras virtuais. Estávamos presentes todas nós da mesa coordenadora, né? As conselheiras, também a gerente Débora e a Carol, nossa secretária, então. Foram dois acordos, dois encaminhamentos daquela reunião. O primeiro é que sairia um vídeo gravado com a participação da nossa presidenta Rosaura e da vice, da delegada Patrícia, para que o CEDIM participe da reunião do Conselho Bipartite, que é o da assistência social, onde todos os municípios fazem parte. Então, depois a Carol pode nos atualizar, mas o que ficou combinado é que a gente vai fazer um vídeo para a participação do CEDIM, convidando os municípios para essa mobilização durante o mês de março, né? E o segundo encaminhamento, então, a secretária se colocou à disposição para buscar os recursos necessários para que o CEDIM tenha os materiais que precisa para esses eventos de março e também para o longo do ano, mas ela pediu que a gente fizesse, então, um ofício com os orçamentos para ela ter noção de qual seria esse valor, e aí o encaminhamento ficou que em parceria com a Débora, com a gerente Débora, né, a secretaria, então, faria. A gente fez um levantamento rápido dos materiais que a gente precisava, um quantitativo, e aí a secretaria ficou responsável de fazer os orçamentos para que a gente pudesse apresentar com a maior brevidade possível para a secretária. A gente também sabe que ela se colocou à disposição, mas ela ia buscar recursos, ela não sabia. Ela, inclusive, comentou sobre a possibilidade de uma parceria com a SECOM, que é a Secretaria de Comunicação do Governo, para essa ação. A gente até colocou que a gente sabe que existe um projeto, um programa com vários projetos de várias secretarias para as mulheres. Ontem, inclusive, a governadora, né, em exercício, a vice, que está assumindo nesse momento, fez uma reunião com as secretárias e as mulheres do governo, né, justamente para fazer essa chamada de ação para o 8M. Então, a gente imagina que com essa ação a gente consiga, sim, um material para o CEDIM, mas aí a Carol depois pode nos atualizar, depois da reunião, se tem alguma informação sobre isso. Acho que era isso, né, Carol, Marlete, que estão aqui? Repasso a palavra. Isso, foi isso mesmo. Boa tarde a todas. Boa tarde, Marlete. Só vou quebrar aqui um pouco o protocolo, porque acabei me esquecendo, a gente não aprovou ou não a ata da última reunião. Preciso dessa confirmação de vocês para a gente poder dar falha minha, me desculpa. Imagina que a gente começou empolgada com as informações do 8M, que é a nossa pauta principal, e esquecemos dos trâmites legais, né? Então, vamos voltar aí, Carol, por favor. Tá, então a gente precisa vou apresentar aqui as justificativas das ausências. Quem justificou a ausência foi a Carolina, que é a suplente da Fernanda, do Instituto de Estudo de Gênero, a Débora, nossa gerente aqui da SAS, que também justificou a ausência, assim como a sua suplente, a Juscelia, a Rosaura, nossa presidenta, também, hoje ela tem horário de trabalho bem no meio dos atendimentos dela, a Giovana, da Secretaria de Planejamento do Estado, e a Alexandra, da Secretaria de Agricultura. Em relação à ata da última plenária, que a nossa plenária extraordinária foi lá no ano passado, em dezembro, a gente pode considerar aprovada? Tá certo. Então, retomando esse assunto da nossa reunião da mesa diretora que a gente teve, então, o encaminhamento a gente fez já esse ofício já foi encaminhado para a diretora de Direitos Humanos, que é a qual
eu sou subordinado diretamente, né? Então, ela que vai autorizar, já tem todos os pedidos ali de camiseta, bottom, a faixa, os banners, todo o material que o CEDIM precisa ter, não só para o 8 de março, mas para a gente ter para outros eventos também, inclusive a gente já pensou no aniversário do CEDIM, que vai ser ali em junho, a gente já pode já ter esse material. Então, esse pedido já foi feito. Chegando ali para ela, já autoriza, e as estagiárias da Débora já fazem os orçamentos junto com o setor de compras aqui da secretaria. A secretária aqui está assinando, autorizando, o setor de compras já providencia a compra de tudo isso. A nossa preocupação é em relação ao prazo, que está bem em cima, e vocês sabem que aqui serviço público é burocrático mesmo, tem todas as etapas a serem cumpridas, por mais que a gente talvez não precise de licitação, porque provavelmente vai dar um valor inferior, né, ao valor mínimo de licitação, mas mesmo assim precisa passar por todas essas hierarquias aqui internas para a gente ter autorização e poder fazer a compra. Assim que o processo for andando, eu já vou avisando ali as meninas da mesa diretora e a gente vai dando continuidade a isso. Em relação ao vídeo, é esse mesmo encaminhamento, Vivi, eu já falei com a Rosaura e com a Patrícia ontem, então elas estão precisando da aprovação de vocês aqui da plenária para elas fazerem o vídeo e a gente encaminhar para a nossa associação, a nossa assessoria de comunicação aqui da SAS, que vai fazer a edição dele, para ele ser divulgado na CIB, que é a reunião da Comissão Intergestora Bipartite, vai ser na quinta-feira, às 13h30 da tarde, lá em Chapecó. Então, a secretária Kika vai estar lá, e lá vai ser transmitido esse vídeo, que vai ser gravado pela Patrícia e pela Rosaura, onde a Rosaura vai fazer um convite para os municípios, para eles criarem seus conselhos municipais, os que já têm, para sempre fortalecer esses conselhos, aí falar da importância deles, e a Patrícia vai falar, então, da agenda do mês de março do CEDIM. Esse é o nosso encaminhamento. Era isso, Vivi? Então, se vocês aprovarem, elas já fazem esse vídeo hoje mesmo, e a gente já continua com os trâmites dos encaminhamentos. Acho que a gente pode botar em votação, né, o grupo. Ok. Em relação à programação do CEDIM para o 8 de março, então, foi como a Vivi mencionou, a gente precisa das programações de cada entidade de vocês, assim como das secretarias, o que vocês têm programado, se tem alguma agenda especial para a gente compartilhar e divulgar. Lembrando que amanhã a gente tem a reunião do Fórum dos Conselhos Municipais, onde essa agenda vai ser divulgada também. Então, se alguém quiser já mencionar a programação. Júlia pediu a palavra. Então, ali a gente que é do MULIT, né? A gente está se organizando para fazer panfletagem ali aqui na região, né? E, além disso, também a gente chamou uma reunião ali com a Frente Feminista, né? Que é uma frente onde tem várias organizações aqui da região também. Aí também, ao longo do mês de março, a gente está querendo fazer alguns atos e cine debate também, né? Aí, se a galera da comunicação do CEDIM puder compartilhar, assim, o nosso cine debate também vai ser da hora. E, a princípio, é isso. É ato, panfletagem, cine debate. Entende? Também a gente vai tentar apoiar o máximo que der a galera daqui de Floripa que está fazendo o ato, né? Aí, no mais, é isso. Rose pediu a palavra, Rose. Oi, boa tarde. Boa tarde, meninas. Só também para compartilhar aí as atividades que a Central Única, né? Nós, inclusive, tivemos mais uma reunião ontem, né, do nosso coletivo de mulheres. Já tivemos a segunda reunião do Estado e teve uma reunião da Nacional também. E a nossa ideia também é fazer atos, qualquer tipo de atividade nos mais diversos municípios do estado, né? A gente
prioriza essa questão de fazer, mesmo que sejam atos menores nos municípios ou nas regionais, por conta até do custo, para que as pessoas não tenham esse custo de deslocamento para, né, para a capital e para alguns municípios que às vezes fica pesado para as mulheres. E a ideia é que todas as mulheres que estão nos seus municípios, né, elas participem. Então, não tem nada ainda muito fechado. Aqui na Grande Florianópolis, a gente vai estar se integrando, vamos ter também material específico da Central, né? Como nós temos sindicatos de trabalhadores, trabalhadoras em quase todos os municípios, então essa é a ideia, de que sejam aí mais, o maior número de atos, né? E aí, lógico, em alguns municípios os atos serão menores, roda de conversa, panfletagem, atividade na Câmara de Vereadores. Então, o povo está se organizando para esse tipo de atividades. Algumas maiores, sim, Chapecó, né, que é lá no oeste, no sul, ali Criciúma, talvez Joinville, no norte, e a gente se integrar aqui nas atividades da Grande Florianópolis. Também temos aí, não temos ainda fechado, mas a nossa ideia é fazer uma live também aí dentro do mês de março, né, na segunda quinzena, e o material, já falei, temos um material específico que é para as mulheres trabalhadoras, né, da Central. Acho que é isso, neste momento. Obrigada, Rose. A Marlete pediu a palavra, depois a Ana da FETAESC. E aí, Lili? Marlete? Então, boa tarde, conselheiras. Então, a Marcha está preparando a plenária dela, né, já para o final de março, com a Maneira Erli aqui, que está me ajudando, que também faz parte da Marcha Mundial das Mulheres. A gente vai ter rodas de conversa na Palhoça, numa ocupação urbana. O tema vai desde economia solidária, violência e questão da justiça reprodutiva, que é um campo que a gente tem trabalhado muito. Vamos também encerrar o mês de março com um Cine Debate, com parceria com o Sindicato Sinjusc, que esse ano a Marcha Mundial das Mulheres em SC completa 11 anos, e a gente vai marcar esse ano com várias atividades, então a gente vai distribuir o mês de março com essas rodas de conversa. Como a gente está organizado em 5 núcleos pelo estado, Blumenau, Lages, Garopaba, Brusque, a gente tem várias atividades. Posteriormente, quando a gente concluir o que vai ser feito em cada núcleo, a gente divulga aqui para as conselheiras que tiverem nos espaços também se somarem. E a gente ajuda a construir o 8M também, né? Vamos fazer os ensaios abertos com os cancioneiros, construir cartazes com todas as bandeiras, principalmente com relação com o mote da violência, que eu acho que esse ano não pode deixar de estar, nesse 8 de março, a questão do número crescente de feminicídio que teve nesse curto período, né, que a gente tem atravessado. Acho que é isso. Obrigada, Marlete. A Ana, depois a Eli, depois a Patrícia. Boa tarde a todas, tudo bem? Então, pessoal, nós aqui da FETAESC também temos muitas mobilizações aí, por se tratar de uma federação coligada a vários sindicatos, né? Então, nós vamos ter aí várias manifestações, vários trabalhos envolvendo o 8M. Um dos nossos maiores eventos em si é no Vale do Araranguá, que vão se reunir mais de 1.500 mulheres para os propósitos de fortalecimento dos direitos, igualdade. Em Luiz Alves, no dia 7/3, nós também teremos um evento para 150 mulheres. Isso vai se estendendo no decorrer do mês, dia 9, dia 20, dia 8 também. Durante todo o período de março, a federação vai participar de vários atos envolvendo mulheres, até se vocês tiverem a disponibilidade de algum material, além dos que a gente já leva, da própria federação, da própria CONTAG, para as mulheres, em apoio, depois eu chamo a Carol ali no particular para a gente ver, né, o que precisa para poder estar levando o CEDIM também, porque nós temos uma ligação muito forte com as mulheres. A nossa coordenadora está em sala, a Leslie, nossa atual coordenadora de mulheres, e a gente vem tentando fazer um trabalho. Ontem fizemos uma reunião
para poder ter um aproximado até para trazer para vocês, mas nos consideramos muito fortes aqui dentro como mulheres, tendo também no Vale do Tubarão ali 600 mulheres se reunindo para o ato. Então, vai ter uma união muito grande. E o que nós pudermos compartilhar de informações contra a violência, contra qualquer ato contra as mulheres, e nos unirmos, cada uma, né, com as suas ações, vai ser muito válido para todas nós. E, é claro, levando sempre o CEDIM, que eu acho que nos torna cada vez mais forte. Obrigada a todas. Obrigada, Ana. Eli, depois a Patrícia. Então, meninas, boa tarde. Olha só, a região serrana, parte da informação a Margareth já deu, né? Porque a gente está aí em mãos dadas. Mas em Lages a gente está também organizando uma atividade, como todo ano, já tem vários anos que a gente faz dessa maneira, né? Juntamos aqui todos e todas e todos que querem fazer frente, né, a todo tipo de violência contra a mulher e também, evidentemente, a formação de políticas, debates sobre as políticas para as mulheres. Hoje nós estamos enfrentando algumas dificuldades com relação a recursos humanos, por exemplo, dentro da Secretaria da Mulher, então a gente já está de olho nessa parte para que a peteca não caia, né? Entre outras coisas, e o dia 8 de março, então a gente vai estar fazendo uma atividade convidando toda a região serrana. E esse convite, ele sempre é feito e às vezes os municípios aderem e às vezes eles apenas nos dizem que também nesse dia estão realizando alguma atividade. E o Conselho da Mulher, como articulador, então, e ajudante, digamos assim, na parte de mobilização, a gente também se preocupa em estar dando os recados, né? No sentido de dizer, se lá em Otacílio Costa, por exemplo, esse ano tiveram uma atividade e por isso eles não vêm para Lages, aí eles vão estar nos comunicando, a gente vai estar passando aqui para vocês. O que importa, na nossa visão, é que os municípios realizem ações, a gente esteja se comunicando, e acho que é muito importante cada município que tem a sua atividade, seja ligada a algum conselho, a alguma organização, né? A gente possa estar perguntando, inclusive, para eles, fica aqui a sugestão ao conselho, no sentido de perguntar aos municípios aí nas suas malas diretas aí pelas secretarias, né? Qual é a atividade que você está realizando, porque acho que isso reforça aquela nossa ideia de calendário comum, ou de calendário grande, que dá volume, né? A Viviane repete sempre, acho que a gente repete também junto, em coro, né? Que o conselho pode ser mais visibilizado ainda a partir dessas ações. É pena que a gente tenha que fazer, de repente, sempre frente ao 8 de março, a questão das violências, né? Pena, eu fico assim bem triste, porque tem muitas outras ações que a gente pode estar realizando, e a gente tem que sempre voltar na mesma tecla, na mesma temática, reforçando, parece que as pessoas não compreendem, parece que a humanidade está regredindo, eu tenho uma sensação assim muito ruim, né? Eu fico olhando para o pessoal que trabalha nas delegacias e fico pensando, caramba, acho que a atenção é imensa, né, todo dia, e as pessoas vão perdendo até a própria sensibilidade, às vezes, por conta dessa questão muito séria de repetição de violência, de agravamento das situações. Então, a reunião de preparação vai ser na sexta-feira agora, já está a mobilização na rua, o pessoal já está confirmando presença, outros já perguntando se vai ser online. Essa parte do online, híbrida, presencial, ainda a gente tem, às vezes, dificuldade, né? Principalmente para quem trabalha em secretarias, de estarem presentes sem ser online, mas ainda assim a gente vamos ter a reunião na Secretaria da Educação, que é para garantir que a educação pode nos dar esse suporte, então a gente pode fazer uma articulação bem interessante. Vai ser uma atividade, então, diversificada, como foi ano passado, só que o local daí vai ser no Calçadão Central de Lages. Obrigada, Eli. Patrícia e depois a Viviane.
Boa tarde a todas as conselheiras, né? Com relação a 8 de março, as forças de segurança, elas estão mobilizadas não só para o dia 8, para que todo mês de março a gente tenha ações, tanto na nossa área de ações de segurança pública, como de ações engajadas à proteção de mulheres em Santa Catarina. Então, a gente vai estar fazendo, não só no dia 8, né, o dia 8 vai ser um dia pontual, um dia D, como a gente chama, de ações mais intensificadas. Eu vou estar nesse dia em Joinville, a gente está programando palestras e nós estamos engajando empresas que a gente possa parar, assim, 15, 20 minutos e fazer falas para mulheres e falas para homens com relação à violência contra a mulher. Eu vou estar lá representando a minha instituição, a Polícia Civil, e também o CEDIM, por ser conselheira. A gente vai estender, a gente começa início de março e a gente vai estender até o final de março, porque no nosso entendimento a gente não deve falar só no dia 8, e a gente não faz isso só no mês de março, são 3 meses em que a gente tem isso intensificado, março, agosto e ali nos 16 dias de ativismo, que acaba pegando novembro e dezembro. Então, assim, vai ser só Joinville? Não, nós temos 26 delegacias 32 delegacias da mulher e 25 municípios com salas lilás. A gente já está finalizando os outros municípios que a gente tem salas lilás prontas, que são os núcleos de atendimento à mulher, que nós vamos inaugurar agora no mês de março. Então, esse é um projeto de expansão para que os municípios que não tenham delegacias especializadas tenham esse núcleo de atendimento que a gente vai fazer. E até esclarecer, viu, foi feita a fala ali pela Marlete com relação ao feminicídio, eu abri o painel do BI, 2024, a gente está com uma redução de 36,36% dos feminicídios. Então, esse ano a gente está com uma queda de 36,36% dos números de feminicídio. Nós fechamos 2023 com uma queda de 1,75%, e esse ano a queda está sendo maior no período, de 36,36%. A gente vai ter, claro, quanto melhor os serviços, isso a gente tem interno nosso, da diretoria de inteligência. Quando a gente vai abrindo núcleos de atendimento, que são salas lilás, quando a gente vai abrindo delegacias especializadas, como foi aberto na Ponta Oeste o ano passado, mais uma DPCAM, a gente tem um aumento de estatísticas de lesão, de ameaça, de violência psicológica. Nós tivemos um aumento nas denúncias de violência psicológica, descumprimento de medida protetiva de urgência, mas a gente quer reduzir as estatísticas de feminicídio. E no período agora a gente está tendo essa redução, tá? Isso é algo positivo que eu trago para vocês. Obrigada. Elisa, te passo a palavra, a Vivi tinha pedido a palavra, por favor, Vivi. Olá, pessoal. Então, em nome da Secretaria de Estado da Educação, a gente repassa, né? Eu até já tinha comentado na plenária do início do mês. A Secretaria, em parceria com a Assistência Social, elaborou um material, que foram alguns flyers, são 3 artes, que depois eu vou encaminhar também para vocês, e uma cartilha específica para o profissional da educação. E essa cartilha ela foi encaminhada no início do mês de fevereiro para todas as coordenadorias, com orientação que encaminhasse a todas as unidades escolares da rede estadual, para que o profissional da educação possa incluir no seu planejamento as ações sobre o dia 8 de março, mas que devam ser ações para longo do mês de março, né? Inclusive para atender a lei que fala da semana de divulgação das temáticas do direito da mulher. Bom, esse material já chegou, então, nas unidades escolares, e para que a gente possa organizar as ações que estão sendo feitas, a gente encaminhou um link de um formulário que as escolas vão preencher. Então, hoje eu não consigo dizer que ações serão realizadas, mas ao final do mês, provavelmente na primeira plenária de abril, eu já consigo trazer um panorama das ações que foram realizadas pelas unidades escolares em todo o estado, tá? Então, eu me comprometo de trazer isso num pós, até porque a gente já encaminhou, as escolas vão estar registrando ao longo do trabalho, né? E para o órgão central, a gente também deve fazer alguma ação,
estava prevista uma reunião no início dessa semana, mas como a secretária adjunta Patrícia foi chamada para uma reunião com a governadora em exercício, eu imagino que a gente vai ter ainda algumas demandas sobre isso, e então devem-se ainda organizar algumas ações com o órgão central. Mas para as unidades escolares já foi toda a orientação, todo o material. Eu também vou divulgar agora no nosso grupo do WhatsApp ali das conselheiras, para que vocês tenham acesso ao material. O material, quanto mais divulgado, melhor. Vocês podem encaminhar para as unidades escolares dos municípios, né? É uma ação que a gente encaminha para a rede estadual. Mas fiquem à vontade para divulgar. O importante é que os profissionais da educação tenham material de suporte, de pesquisa, exemplos de planos de aula e de ações que eles possam incluir nos seus planejamentos das unidades escolares. Seria isso, obrigada. Obrigada, Vivi. A Erli pediu a palavra de novo, Erli? Então, muito rapidamente, considerando a fala da Patrícia com relação às forças de segurança, né, me ocorreu, e também aqui no grupo da formação, que a gente não fez reunião por conta de que era uma extraordinária, né, de fazer o questionamento no sentido de como é que está o assunto das DPCAMs 24 horas, delegada Patrícia. Erli, nós já temos, inclusive, parecer jurídico, tá? O atendimento vai ser feito pelas centrais de plantão policial com salas LAS, que é o núcleo de atendimento à mulher qualificado, e pela delegacia virtual. Nós não vamos fragilizar a investigação de qualidade, porque cada boletim de ocorrência demanda uma investigação, então não adianta você, daqui a pouco, botar o efetivo para fazer o BO e não ter como investigar. Então, o que a gente está fazendo é o seguinte: nós estamos atendendo pelas centrais de plantão policial com as salas LAS, que são esses núcleos de atendimento, qualificando os policiais das centrais de plantão 24 horas por dia e qualificando a delegacia virtual, que ela é exclusiva da mulher, que daí é a DEAN virtual. É isso que a gente está fazendo. E aí nós já recebemos parecer jurídico falando que se enquadra dentro do ditame legal, porque a lei federal, ela foi uma lei feita sem consultoria dos estados, sem análise das condições técnicas dos estados, e é uma lei que, infelizmente, ela não pode ser cumprida pela maioria absoluta dos estados, ou por 100% dos estados. Né? A gente vê o Distrito Federal, que é um estado muito pequeno, com grandes dificuldades, mas a gente está fazendo o possível para cumprir a lei, tá? E hoje, Erli, até para tu saberes, a gente fez a primeira experiência aqui na capital, e essa qualificação com o núcleo de sala LAS nos permite fazer um atendimento de local de crime qualificado. Então, eu acompanhei em loco um caso de estupro de uma menina, em que a gente conseguiu fazer o flagrante, conseguimos manter o local de crime isolado, colher vestígios com exame pericial. Quer dizer, a gente fez um protocolo padrão de 100% de levantamento de materialidade, autoria, circunstâncias e acolhimento da vítima casado com a saúde e cumprindo todos os protocolos, graças ao quê? O atendimento via salas LAS. Então, a gente tem que ser razoável, diz ao acolhimento, produção de prova, investigação de qualidade, né? A gente está fazendo o possível e o impossível que a gente tenha um bom atendimento para essas mulheres, porque a nossa prioridade é, sim, as condições físicas e psicológicas aliadas a uma investigação de qualidade, para que a gente tenha a responsabilização criminal desses autores de delito, que não dá para deixar esses criminosos de violência contra a mulher, de violência sexual em liberdade. Porque ele faz uma, faz duas, faz três, eles vão fazendo essas vítimas em sequência, né? A gente e principalmente, Erli, esses autores de crimes que têm algum distúrbio psiquiátrico, vê aquele caso do subestado do cidadão que matou a mãe, né? Nós tínhamos prendido ele dia 5 de fevereiro, ele saiu na audiência de custódia, violência contra a mãe, descumprimento de medida protetiva, dia 11 ele volta e mata a mãe. Então, assim, tem algumas situações que a gente tem, como Polícia Judiciária, intensificado as ações, aprimorado a investigação de qualidade. Nós temos um curso de orientação de investigação com olhar de gênero, que são as características básicas do crime de feminicídio, para nós termos uma investigação de qualidade em relação a isso. Vai sair um livro da UFSC agora,
em relação aos crimes, porque além de fazer a qualificação, nós ainda abrimos os inquéritos para as pesquisas de doutorado, que é uma pesquisa extensa feito pelo Instituto agora da UFSC, que vai sair um livro nesse sentido. Então, para vocês verem a responsabilidade da Polícia Civil de Santa Catarina na condução das suas investigações, isso é muito sério para nós. E eu esqueci de falar, nós vamos fazer também uma palestra voltada às nossas servidoras na Academia da Polícia Civil. As ações são para fora da instituição, mas também para as policiais civis, que são mulheres e precisam de atenção. Tá? Obrigada, Patrícia. Eu queria sugerir, além da pergunta que foi feita a respeito das DPCAMs 24 horas, sugerir que, de repente, o conselho, nosso conselho, né, o CEDIM, fizesse um contato com as casas de acolhimento, enfim, onde tenham mulheres vítimas por aí, para ter uma ideia de que ações elas estão realizando internamente com essas mulheres nesse momento. Não só a execução daquele plano ali de estar presente e levar para médico, para delegacia, para não sei onde mais, né? Mas alguma atividade específica com elas, eu gostaria de sugerir nesse sentido. Acho que o 8 de março ele tem que marcar também internamente os locais onde que as mulheres estão, né? Deixo como sugestão. Devolvo a palavra, Carol. Certo, Eli, já anotei aqui a tua sugestão. Posso fazer isso sim. Aí a gente pode conversar na próxima plenária sobre esse retorno. Obrigada. Em relação da SAS, a Débora pediu para divulgar para vocês, ainda é um esboço, ainda não está definido, porque precisa passar pelo aval do gabinete, né? Mas tem uma programação prévia ao longo do mês de março também. Então, no dia 15 de março, teria uma mobilização aqui na Catedral, na capital. Dia 19 de março, um encontro estadual com todos os CREAs e com os abrigos para falar sobre aquela lei 18.300, da importância dos currículos, né? No dia 26 de março, teria um encontro com os organismos de políticas para mulheres, também de forma virtual. E no dia 25 teria uma campanha no centro da capital também sobre aquele X vermelho. Então, seria uma forma de divulgar também essa ação. Mais alguma entidade ou secretaria quer divulgar a sua atividade ou programação para o mês de março? Vivi? Não, já que não tem mais inscritos, eu quero agora fazer uma provocação, né? Eu acho que é o meu segundo ano aqui no Conselho, ano passado eu cheguei e já estava acontecendo, e acho que o importante é isso, né? É a gente estar ciente que as ações estão acontecendo, as mobilizações acontecem, mas também acho que, de alguma forma, para além do que a gente pode fazer pelas redes sociais e divulgar, de alguma forma a gente precisava ter essas informações compiladas, enfim, tentar quantificar, não sei, eu gostaria mesmo de fazer uma provocação de discussão aqui, né? Se o papel desse conselho é só ajudar na mobilização, ou se realmente cabe a gente tentar fazer um levantamento, uma agenda geral pelo Estado, enfim, não sei se a gente tem pernas para isso, mas de uma forma muito colaborativa, cada um trazendo os calendários, se isso é viável, se é necessário, se não é. Mas, assim, por mais que eu veja muita ação acontecendo, e aí a gente tem, né, sempre tem empresas daí de jornal, revista, TV, que fazem divulgação nesse dia, então algumas ações são divulgadas a mais, outras menos, mas eu fico pensando, para que a gente possa pensar juntos aqui, se de alguma forma o CEDIM deveria juntar essas informações, tentar divulgar, fazer um calendário geral, ou se não cabe, nosso papel é só divulgar, incentivar, e que cada instituição faça a sua, enfim, é isso, é trazer essa provocação para que a gente possa pensar juntos. Eli, depois a Patrícia. Então, a minha fala vem em complemento à da Viviane. O que passa, né?
Algum tempo atrás, lá no primeiro mandato, acho que primeiro ano que eu participei, e, se não me engano, a Sheila e a Patrícia já estavam aqui, eu não me lembro das demais, tá? Me perdoem se alguém já estava. Mas um dos itens da nossa discussão era transformar as ações que vêm sendo realizadas, né, e que têm dado certo em troca de experiência, primeiro, mas também que essas mesmas ações, elas pudessem ser parte de digamos, de um elenco de boas práticas, né? Que pode ser, evidentemente, de alguma maneira, pode incluir, de repente, nos planos de trabalho, pode ser transformada em uma política, por exemplo, vou trazer de novo o mesmo assunto, que é das unidades móveis, né? A unidade móvel, ela não veio para Santa Catarina e não ficou aqui para ser apenas um ônibus parado lá numa praça, né? Mas para ser um equipamento móvel de atenção às vítimas de violência dentro dos municípios. E, nesse sentido, eu penso que a sua fala, Viviane, ela corrobora, né, a nossa colocação, pelo fato de que todas as ações que estão sendo realizadas, se elas não vêm, de repente, acompanhadas na sequência por uma organização mais sistematizada, ela acaba se perdendo. Eu conheço locais e pessoas grupos, né, organizados da sociedade civil, que fazem história nas suas regiões por registrarem as ações que realizam. Registrarem, sistematizar essas ações que realizam, transformar isso em livros, em e-books, em cartilhas, em etc, etc. Porque no momento que você faz uma sistematização, você não só dá publicidade, evidentemente, acho que é um dos pontos, mas principalmente para que outras pessoas possam, de repente, se valer disso. E eu vou dar um exemplo que aconteceu há um tempinho atrás em São Leopoldo. São Leopoldo, um grupo de mulheres fez um trabalho tão bonito, uma experiência tão maravilhosa, há um tempo atrás, que ela serviu para o resto do país inteiro se organizar, né, e trazer a discussão da Lei Maria da Penha de uma maneira tão leve, tão boa de se ver, que de repente transformou as 3, se não me engano, cartilhas que elas elaboraram no correr, digamos, das experiências que foram fazendo, que se transformou essa cartilha numa espécie de manual que serviu durante bastante tempo. Acredito que alguém de vocês deva ter conhecido esse material. Então, eu concluo dizendo que, por exemplo, que a Rome chama atenção ali no sentido de que precisa mandar, né, um release, uma informação qualquer para ser publicada, isso é uma coisa importantíssima, não podemos abrir mão. Mas, eu diria que por exemplo, se você vai lá na casa de acolhimento das Anas, né, se não me engano, e colhe de lá algumas atividades que elas estejam realizando, um tema que elas estejam trabalhando, uma atividade manual que seja junto com o tema numa roda de conversa, fotografa, traz como incentivo para que internamente, evidentemente, por causa das fotos, né? Ou mesmo desenhos, alguém que vai fazer desenho, enfim, que transforme aquela experiência de uma tarde, de uma manhã, de um dia, em um pequeno texto, em uma pequena história, para que a gente possa levar para outras mulheres, isso ajuda bastante. Parece que não, mas ajuda bastante, né? Serve, inclusive, como, digamos, manual para uma reunião. Quem é católico aí, católica, sabe que as SEBs, por exemplo, me permito me alongar, porque acho que é muito importante dizer isso. As SEBs, por exemplo, nasceu de reuniões em família, né? Essas reuniões em família que gerou depois cartilhas, manuais e tal, com um roteirinho onde as pessoas vão se reunindo. E muitas pessoas, até hoje, muitos grupos se valem desse exemplo para transformar, por exemplo, uma reunião de mulheres numa reunião onde tem música, onde tem um chá, onde tem uma palestrinha, onde tem uma atividade manual.
e que leva para outra, e que leva para outra. Então, se a gente quer dinamizar isso, transformar, por exemplo, tem um grupo lá na Bahia que faz teatro do oprimido. Aqui em Santa Catarina tem as Madalenas, né? Teatro da oprimida, elas estão dizendo que é. Então, esse teatro, ele nasceu de grupos que foram se reunindo e que foram fazendo teatro fora, o teatro legislativo, onde apresentam propostas de lei lá para as parlamentares, vereadoras, que seja para os deputados, ou que, enfim, e traz dessa experiência o que nós queremos que seja colocado lá. Eu ouvi um comentário ali esses dias no grupo, já termino, tá, meninas? Onde vai ter uma atividade na Assembleia Legislativa no dia 8 de março. Né? Essa atividade vai ser realizada, chamada por uma deputada e tal, que é contrária ao trabalho de muitas mulheres. Eu me incluo nesse grupo de mulheres que se colocam, né, como feministas, e que está atuando. Então, eu não vou dar palco para ninguém, mas eu não posso deixar de registrar que certas ações, elas desconstroem o que a gente constrói aqui. E aí, por mais que você tenha hoje, Patrícia, eu fico feliz em saber que tem um flagrante que vocês conseguiram, porque isso é coisa raríssima. Numa hipótese, numa circunstância de estupro. É raríssimo acontecer um flagrante. Muito raro. Quando eu ouço uma notícia dessa, fico feliz, eu estou avançando em alguma coisa. Mas eu não posso deixar de colocar também que esse tipo de ação tem que ter mais, sim, mas não é por conta disso que nós vamos deixar de fazer outras, né? Está acontecendo uma ação boa, beleza, vamos implementar outras, e as políticas, elas nascem desses embates, elas nascem dessas dificuldades, elas não vêm da vontade de alguém, né? E se não há um diálogo entre o governo do estado, o governo federal e os municipais, vamos provocar esses diálogos, vamos fazer acontecer esses diálogos, porque é nosso papel provocar esses diálogos. É o nosso papel dizer, não está acontecendo. Por que não está acontecendo? Que pelo menos alguma coisa será feita, esforço de tudo quanto é lado, né? Desculpa aí Obrigada, Eli. A Patrícia tinha pedido a palavra, depois a Roma. Estava pensando aqui, até com base na fala da conselheira Viviane, também da conselheira Erli, eu vejo, assim, a gente se atém muitas ações do 8 de março, e a gente foca muito na questão da violência, porque é uma questão importante, ela é uma pauta importante, mas eu vejo que a gente, às vezes, deixa de fazer outras pautas, e a gente vê também muito forte a questão da saúde mental da mulher, que é uma situação que, nesse período que a gente sai pós-pandemia, que está muito latente, né? E é uma coisa que pouco se tem falado. Quantas pessoas estão com problemas graves de saúde mental, e que tabu que se tem muito disso. Não sei se o pessoal teve a oportunidade de assistir o Fantástico, aquela menina que falou abertamente do seu problema de saúde mental, e que bom que aquela menina falou, e que veio o médico e abriu isso ali, mas a gente pouco fala das mulheres que entram num problema de saúde mental, num problema de depressão, e são taxadas de loucas, e são taxadas de malucas, e são muitas vezes inviabilizadas, e a gente pouco traz esse problema da saúde mental da mulher, a gente pouco fala, às vezes, nesses períodos, de incentivar o empreendedorismo da mulher. Eu sinto falta, isso eu quero trazer para vocês, claro, a minha área de trabalho é na questão da violência, e eu estou com o meu esforço todo concentrado, mas eu sinto falta de ações onde a gente fale em uma coisa tão importante, que é a saúde mental da mulher, né, que é a saúde mental de meninas e jovens que muitas vezes são tão cobradas, são tão taxadas, né, a busca de um corpo perfeito, a busca de padrões que tenham que aparecer em redes sociais e que tenham que estar cada vez mais sendo visualizadas, e são padrões que são impostos, e a gente deveria, às vezes, até colocar ações pensadas nessas mulheres, nessas meninas que a gente tem que falar, mulheres, às vezes, que não se veem capazes de buscar mercados, postos de trabalho,
e que podem não sofrer violência doméstica e familiar, mas elas estão ali quietinhas, e a gente tem que incentivar essas mulheres também. Eu acho assim, a gente poderia pensar em chamar de parceria também, para chamar para ações através do CEDIM, FETRANSESC, SESC, Indústria e Comércio, pensar nesse público feminino também que está invisibilizado. Por que a gente não pode trazer para as mulheres um referencial positivo de que elas estão aptas a buscar postos no mercado de trabalho? A minha avó, por parte de pais, eles eram agricultores, e eu vejo que a gente tem uma movimentação muito forte, tem que ter. Então, eu só queria fazer essa provocação, até em vista do que a Viviane falou. A gente precisa trazer aqui uma discussão para a questão da saúde mental da mulher, e eu não tenho vergonha de dizer para vocês, eu tive 2 depressões pós-parto, e eu sei bem a dificuldade que isso é. Depois de muitos anos de trabalho, eu entrei num quadro depressivo, eu precisei me tratar, porque não é fácil ver o que eu vejo todos os dias aqui, sentada da minha cadeira, e os casos que eu pego. Então a gente tem que criar ferramentas de manejo e lidar com isso aqui, e a gente poder, às vezes, trazer essa pauta. A gente poderia pensar, quem sabe esse ano não vai dar tempo, mas vamos nos organizar o ano que vem, trazer campanhas. Nós temos redes sociais, e vamos lançar todo dia um vídeo de mulheres que falem isso abertamente, de pessoas que tragam orientações, dicas a respeito de saúde mental, a respeito de mercado de trabalho, a respeito de empoderamento, pautas positivas, e vamos lançar nas nossas redes sociais. Cada dia de março, ou vamos preparar para agosto, a gente tenha isso para dar para nossas mulheres algo positivo, que a gente continue, sim, fazendo um trabalho forte de enfrentamento à violência, mas que a gente pense também dessa mulher que às vezes está lá quietinha dentro de casa e que está precisando da nossa mão, que chega através de um vídeo, que chega através de uma mensagem no Instagram, do Facebook, do CEDIM, porque eu acho que isso é extremamente importante. Era essa provocação que eu queria fazer, tá, pessoal? Obrigada. Obrigada, Patrícia Rome, e depois a Josi. Eu queria só fazer referência à fala da Viviane também, que acho que a gente já falou na outra plenária também, a importância da gente ter um calendário também de todos os eventos, que isso mostra também a pauta de assuntos que estão sendo tratados, né? Bem como a gente conseguir quantificar quantas mulheres a gente impacta, né? Cada evento, quanto isso representa das mulheres que temos em Santa Catarina. Cada post, quantas visualizações tem, ou quantos compartilhamentos teve, ou quantos comentários teve, todos esses itens são impactos. De alguma forma, a gente sempre impacta alguém. E hoje, né, a gente não consegue ainda mensurar isso. Então, eu vou ser bem ousada e dizer assim, vamos tentar esse ano já começar, em março, já fazer isso, né? Comissão de Comunicação, socorro, me ajuda. Mas a gente conseguir, porque cada mulher que a gente impacta numa roda de conversa, a gente impacta muito mais pessoas, a gente impacta as mulheres que estão em casa também. A gente sempre impacta a roda de amigos dessa pessoa, né? Então, a gente começa a mobilizar mais. Quem sabe, né, vamos sonhar e fazer com que essas mulheres se reúnam mais e consigam compartilhar mais, e isso possa gerar novos conselhos. Né, que o conselho seja uma forma mais acolhedora, não uma obrigação em algum ponto somente, né, que seja realmente um ponto de apoio. Então, eu acho, só que a gente tem que fazer isso um pouco antes. Então, eu vou ver se a Comissão de Comunicação consegue se reunir essa semana para a gente definir, assim, olha, de cada evento, para informar para a gente quantas pessoas estiveram presentes, ou até como a Patrícia e Viviane também já colocaram, da gente colocar os assuntos que estão sendo tratados, para ver como mais a gente pode diversificar isso, né? Além do que já está ali para frente, tem aniversário cedinho, mulher pode ser sempre nesses assuntos, a gente pode tratar o ano todo, né? Mas que seja um despertar, um trazer mais perto desses assuntos, né? Acho que era isso. Obrigada. Obrigada, Rome. Josi? Eu só queria complementar a fala da Patrícia em relação também à maternidade e à violência obstétrica, que é muito importante falar sobre isso. Ali o CRP, eu coloquei a violência de gênero, mas é porque ainda nós não definimos totalmente, vai ser reunião hoje à noite,
E a ideia é trabalhar sobre isso, sobre essa questão da maternidade, do trabalho invisível das mulheres. E eu já faz um certo tempo que eu gostaria de perguntar em reunião. Vocês lembram o ano passado que nós tivemos essa denúncia da violência obstétrica, que nós abrimos espaço de voz? O que aconteceu com aquele caso? E a gente não soube mais notícia, assim, do que aconteceu. Ô, Josi, aquele caso discutido amplamente na Comissão de Enfrentamento à Violência, que tem aqui no CEDIM, e as conselheiras fizeram várias sugestões para a advogada daquela mulher que fez a denúncia. E a advogada, então, fez vários caminhos no Poder Judiciário, que ajudaram bastante, e agora na ALESC tem já um projeto de lei da deputada Paulinha para tornar aquele tipo de violência um crime mesmo. Então, isso está andando, mas o processo daquela vítima, da Raquel, ainda está em sigilo, ainda está correndo no Poder Judiciário. Ainda não finalizou. Não finalizou, então. Eu gostaria, eu queria saber exatamente daquele processo, né, que foi tão impactante. Então, ainda não finalizou. Acho que a delegada Patrícia quer responder. Acho que ela vai acrescentar, pode falar. Só ajudar aqui, viu, Josi? Assim, eu não posso dar detalhes do inquérito, porque ele segue em segredo de justiça, tá? As investigações prosseguem, mas são inquéritos em que há dificuldade na instrução probatória pelo laudo pericial. Então, está tramitando ainda na instrução, na formação de prova, na instrução probatória, para ver se consegue algum vestígio ou não, e aí tem que ter tipos penais bem específicos, sabe? Para caracterizar ou não um crime. Em paralelo, pode ocorrer uma ação de reparação de danos, né? Então, isso pode acontecer. O projeto aqui de Santa Catarina, ele não pode criar um crime em si, porque daí tem que ser projeto da União, porque só a União pode tipificar condutas, mas ele pode criar algumas rotinas ou infrações administrativas, algumas coisas no âmbito do Estado, que não crime. Mas é importante o quê? Que a partir dessa ação da Raquel, procedimentos internos dentro do hospital onde aconteceu aquilo sejam tomados e que algumas rotinas que vinham acontecendo sejam modificadas. O que eu vejo de grande impacto é que se passa a falar e que casos semelhantes não ocorram daqui para frente, tá? Mas, enquanto Polícia Judiciária, eu posso te dizer que eu tenho acompanhado a 6ª DP, mas eles estão investigando, tentando formar prova. Ótimo. Obrigada, Patrícia. Bom, eu só queria agora colocar em prática, o pessoal da Comissão de Comunicação colocou da importância de encaminhar as informações das ações. Então, o que foi falado aqui, o que vocês levantaram, ou o que ainda está por vir, encaminhar para o CEDIM. Agora, Rome, Fernanda, Carol, acho que a gente tem que deixar claro como é esse encaminhamento. Vocês querem que a gente mande por e-mail isso? Que outra forma, né? Vamos fazer isso? Carol, manda por e-mail e daí tu salva numa pastinha compartilhada com o pessoal da comunicação, enfim. Que forma a gente vai fazer para ajudar vocês? Esse levantamento, né? A Ana leu algumas coisas, disse... Desculpa, a Marlete colocou aqui no chat algumas coisas, de que forma a gente vai compilar isso? Então, só para ser prático, né? A gente manda por e-mail e Carol repassa para a comunicação, como que vai ser isso? Só para a gente deixar claro aqui, que acho que essa ficou a minha única dúvida de tudo que a gente levantou. Eu ia sugerir isso, Vivi, que cada entidade ou secretaria me encaminhasse a sua programação, o seu rascunho, né, o seu esboço de agenda do mês de março ou outro mês. E aí eu vou compilando numa tabela por entidade, por data, e vou passando para a Comissão de Comunicação organizar a divulgação. Acho que fica mais fácil eu compilar por aqui e passar a tela depois já mais mastigadinho. Excelente, obrigada, meninas. Perfeito, Carol, obrigada. Bom, acho que uma outra dúvida que surgiu é que provavelmente o CEDIM vai se colocar à disposição de participar do evento na Grande Florianópolis, visto que a sede do CEDIM está aqui, né?
E aí, já fica aqui o convite, não precisa dar resposta agora, mas fica o convite para que as conselheiras estejam no seu radar aí, o dia 8 de março, participar de alguma ação. A gente ainda não sabe em que momento o CEDIM vai participar, que horas, se a gente vai conseguir fazer um stand para fazer a entrega do material, mas a princípio, ao que tudo caminha, a gente terá material para entregar no dia 8 no evento da Grande Florianópolis. E aí, né, Carol, fica o convite para cada conselheira, para que vocês possam se organizar, para que a gente tenha ali conselheiras, né, durante todo o evento. Vamos dar um exemplo. Ano passado, o evento começou ali meio-dia, né, 1h, tinha roda de conversa, tinha algumas intervenções na frente do T100 e até o momento da marcha, né, do movimento, da caminhada. E esse momento é o momento que a gente teria para fazer a entrega, é claro, durante a caminhada também, né? Mas para quem estiver por aqui em Florianópolis e não estiver envolvido em outras ações das suas instituições, né? A delegada Patrícia já colocou que vai estar em Joinville, já tinha citado isso para a gente, mas enfim, para quem possa aí se organizar para participar do evento da Grande Florianópolis, que provavelmente vai ser aqui pelo centro de Florianópolis, né? Então, já fica o lembrete, a gente vai avisando depois, né, Carol, pelos grupos de WhatsApp, mas para vocês já se organizarem, tentarem prever aí no calendário de vocês essa possibilidade de representar o CEDIM, de fazer entrega de material, enfim, tá? É esse o convite. Seria isso, Carol. Só lembrando, amanhã, então, o fórum, quem puder participar, às 18 horas vai ter um fórum dos conselhos municipais, onde a gente também vai divulgar essas ações de vocês e as ações dos municípios também vão ser divulgadas por CEDIM. Então, quem sabe a gente vai ter uma grande agenda aí para o mês de março e vamos articular bem, compartilhar direitinho. Patrícia, está confirmado o vídeo, então? Consegue gravar ainda hoje e me mandar? Carol, manda só bem certinho as diretrizes do que tu precisa, daí eu me organizo aqui, eu gravo, vou gravar numa parede branca, tá? Sem identificação da polícia ali, tá bom? Bem neutra. Bem neutra, porque senão aparece ali aquele brasão da polícia e o pessoal vai estar falando com a delegada. É costume já, pessoal, desculpa, mas eu não acordo uniformizada não, tá? Fica tranquila, te chamo ali no privado para te orientar direitinho. Tá bom, não, me manda que daí eu gravo aqui sem problema e amanhã eu vou tentar me esforçar para fazer ali, tá? Eu só estou com um problema ali, que eu estou com uma afilhada aqui no Hospital com dengue, eu estou acompanhando, talvez eu dou uma chegadinha depois lá. A dengue está complicada aqui, gente, vamos ficar atento. Vivi, pediu a palavra, Vivi? Vou perguntar se a delegada Patrícia pode nos repassar alguma coisa. Me parece que o governo do estado está realmente pensando numa ação mais coletiva, mais conjunta com todas as secretarias, e o nosso questionamento é justamente para saber se a gente vai conseguir fazer uma ação maior do CEDIM, se realmente nossos pedidos de materiais vão conseguir ser atentos, visto que a governadora em exercício colocou aí à disposição todas as secretarias para pensar o mês de março, né? E aí, não sei se tu pode repassar alguma coisa para a gente que tenha, né, esse respingo aqui para o CEDIM que você possa repassar. Não sei se pode, mas enfim, já vou perguntando. A gente está passando as informações, a ideia está todo mundo empenhado aí no mês de março, trabalhando articulado, né, nas ações no meu caso, enfrentamento à violência contra a mulher, mas nas ações voltadas à mulher com relação ao mês de março. A questão de material, a gente está trabalhando quanto tempo? Então, nós temos o quê? Mais 2 semanas, praticamente, é muito pouco tempo para a gente conseguir fazer tomada de preço, licitação esquece, né? Mas é muito difícil a gente trabalhar com a impressão de material. Para o mês de agosto já fica mais fácil. Mas a ideia nossa realmente é trabalhar ali com a vice-governadora, chamou para ela essa pauta e a gente vai trabalhar de forma integrada. Claro que tem ações que a segurança trabalha na área dela que não se misturam com as outras pautas, mas tem ações que a gente trabalha integrado. Então, a gente vai estar trabalhando sim, e aí, como conselheiras, né, que nós somos, a gente vai estar trabalhando junto do CEDIM e com as ações de governo. Vai ser bem legal, porque
Daqui a pouco a gente vai ter uma ação, por exemplo, de panfletagem, vamos estar trabalhando, vamos chamar o CEDIM, vamos fazer junto. Daqui a pouco, por exemplo, eu vou estar fazendo uma fala, uma palestra, né, eu vou estar lá em Joinville, vou fazer o contato com o CEDIM para acionar o Conselho de Direito das Mulheres de Joinville para estar junto. Dá para casar as duas ações, eu acho que o ideal é a gente estar fazendo isso, né? E, claro, algumas ações que são fechadas, que não são para público aberto, a gente não tem como, mas ações que são para público aberto, a gente tem que falar, principalmente nos municípios que não têm conselho, da importância dos conselhos. Eu acho que nós tivemos alguns municípios que fecharam os conselhos, né? A gente precisa ter essa organização municipal, que ela é muito importante, principalmente nessa área de direitos da mulher. Acho que o ideal é isso, né, conselheiras? Mas pode ter certeza que a gente está correndo quanto tempo aqui, nós estamos nos organizando, sim. Acho que era isso, né, conselheiras? Algum informe? Alguém quer dar algum informe específico, não? Tá, joia, então. Amanhã, então, é o nosso fórum. Eu vou repassar ali no grupo o reforço do linkzinho de acesso para quem puder participar, amanhã às 18 horas. Tá bom? Beijo, gente. Bom ver vocês. Bom trabalho. Tchau, tchau. Até a próxima. Tchau, beijo a todas, boa tarde. Tchau, tchau, boa tarde. Tchau, boa tarde. Boa semana. Cuidem-se. Cuidem-se, meninas, que a dengue está complicada ali. Beijos. E a Covid também. A Covid Inclusive também. para quem já se vacinou. É verdade, a Covid também. Um abraço. Tchau, tchau.